E vamos para o momento da palavra. A igreja aplauda o Senhor Jesus, missionário que pare. Glória a Deus. Sempre é bom. Já faz muito mais do que uma década já. O missionário que pare sempre nos abençoando. Que benção, viu, meu amigo? Muito bom. Estenda as mãos para cá. Pai, continuamos te glorificando. Continuamos no ambiente, ó Senhor, de receber do que teu servo tem carregado por tantos anos com o ministério que o Senhor concedeu a ele. Eu sei que o Senhor é o maior franqueador do ministério do teu filho. E eu sei que o Senhor tem uma bênção especial para nós. Mas conserve sua saúde, visite sua casa. E eu creio que tudo que está projetado, estabelecido para este ano, Senhor, isso já está às portas do teu filho. E toda a igreja que crê, aplauda o Senhor Jesus. Amém? Saúde a igreja, com a paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande estar aqui. Já conheço o pastor Aparecido desde 2006, 19 anos. Só mudou o endereço. O Deus continua sendo o mesmo, glória a Deus. E quero dizer para você que, ultimamente, uma das maiores preocupações das pessoas é manter a sua forma física, tendo uma saúde plena, uma qualidade de vida boa. Então está em alta as pessoas procurarem nutricionista, endocrinologista, médicos que podem instruir essas pessoas a fazer o correto. Então eu não vim aqui falar sobre alimento, mas vim como nutricionista espiritual. Falar da palavra e trazer para você uma esperança de que você pode ter dias melhores. Aleluia. Você tem que usar para tudo a matemática. E agora eu peço que você calcule. Veja, falta menos tempo para você viver do que você já viveu. Se você calcular, você já viveu bastante, por mais idade que você tenha. Muito obrigado, viu, senhora? Hoje só trabalhou bastante, né, bem? Todo dia, né? Todo dia. Bonitinha, obrigado. E eu quero que você se localize nessa ministração, pois nós desejamos que você tenha dias melhores. A gente vê muitas pessoas na igreja, inclusive não deixo de respeitar quem está online, mas posso afirmar que você que está online, você está em pecado. Se você tem saúde, se você tem condições, mas se você está atrelado a soro, se você está numa cama faltando 2 horas de vida, tudo bem, mas se você está bem, acabou de sair da Netflix e entrou nessa pregação, ao terminar volta na Netflix de novo, na Amazon, então eu quero dizer para você que você está em pecado. A Bíblia diz, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Deus pode me dar uma direção aqui, e pode pedir para mim, pegue o óleo e unja a pessoa tal, de camisa, cor tal, que está sentada em tal lugar, que eu vou curar ela de câncer. Com todo cuidado, a gente sai daqui, vai lá, faz o que Deus pede, apenas ora, não há necessidade de fazer escândalo, Deus não é homem de escândalo. Vamos ali, oramos, né? E não falamos nada para a pessoa, e ela vai perceber que naquele momento ela está sendo curada por Deus, não pelo pastor da igreja e não pelo missionário. Aí Deus dá um comando, pega o óleo, ora por aquela pessoa que está da sua direita, que ela está com um problema no joelho, você vai lá, ora, Deus orienta, não põe a mão no joelho dela, apenas fique perto dela, que é eu que vou curar e não você. E Deus cura. E como isso pode acontecer? Deus me dá um comando de pegar o óleo e eu ungir quem está online. Como que eu posso ir até ele ou até ela? Certas acomodações que a tecnologia traz é muito bom, mas por outro lado acaba prejudicando. Sempre é bom
lembrar, mais uma vez repito, o versículo que diz: quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Amém até aqui? Amém. Eu convido você a ficar de pé, a sair do seu lugar e abraçar o seu irmão, porque a gente abraça quem convém para a gente, né? Sai do lugar, entrelaça. Tem uma moça aqui na frente, tem um rapaz lá, o pastor está aqui. Vamos nos abraçar. Vamos mostrar para Deus que a gente quer um culto abençoado hoje. Oferecer um culto abençoado a Deus, com as nossas atitudes. Não adianta dizer eu amo a Deus, cantar, pular, se não tem atitude. Tem gente que é capaz de vir à igreja e não cumprimentar ou esse ou aquele, porque ele não vai com a cara. Ainda bem, podeis assentar, ainda bem que Deus não usa desse critério. Tamanho foi o pecado que você cometeu de manhã, então eu não vou te abençoar. Já pensou se Deus fosse assim, vingador? Aquilo que você falou para sua esposa hoje, ou para o seu esposo, não me agradou. Eu, como Deus, não vou te liberar a cura. Já pensou se Deus fosse assim? E a gente quer ser vice-Deus. E talvez as crises que você está vivendo tenham a ver justamente com as suas decisões. Decisões que você tomou e que agora você está sofrendo consequência. Para eu ter uma coisa que eu não tenho, eu tenho que fazer uma coisa que eu não faço. Uma pessoa ligou em casa e falou: missionário, eu preciso que você ore por mim. Não tem problema, não tem problema. Vamos estar orando sim. Mandou pelo WhatsApp. Meu nome é tal, tudo bem, fica tranquilo. Eu estou precisando ganhar muito dinheiro. E conversando com essa pessoa, eu vi que ela não faz absolutamente nada. Nada de manhã, nada à tarde, nada à noite, não faz nada. E o senhor ora por mim, eu estou precisando de muito dinheiro. Eu falei: a sua solução está na mão. O senhor recebeu uma revelação de Deus? Não, mas está na mão. Mas você quer que seja de Deus, também está na mão. Você tem que comer com o suor do teu rosto. Então Deus não gosta de vagabundo. Você quer dinheiro? É só trabalhar. Só levantar de manhã e trabalhar. Tem crente que é folgado. Acorda, Deus me dá. Se fosse moleza assim, eu não ficava viajando com 72 anos, para baixo e para cima. Colocaria uma caixa lá em casa e falaria: Deus, me dá em ouro, por favor. Em dólar nem pensar, nem em euro. Ouro, barra de ouro. Enchia, eu vendia, quando estivesse esvaziando, Deus, enche de novo de ouro. A vida não é assim, não é moleza não. A gente tem que lutar. E se as nossas atitudes definem o nosso futuro, o que você está devendo é porque você, alguma coisa fez errado. Talvez, quem sabe, o seu cartão de crédito você usou indevidamente. Eu não tenho cartão de crédito e tenho dinheiro. Ué, por que você não tem cartão de crédito? Porque se eu tiver o cartão de crédito, não vou saber usar ele. E o que você faz? Eu corto ele toda vez que chega. Então eu compro tudo à vista. Não é que eu tenho muito dinheiro. É que eu vejo amigos, parentes com cartão de crédito se perdendo, porque não tem sabedoria. E você tem que reconhecer uma coisa: a roupa que você está usando aí, a comida que você come, a casa que você mora, o carro que está estacionado aí em frente, tudo que você possui e ainda vai possuir é de Deus. Inclusive o cartão de crédito. E talvez você se aborreça de eu falar isso, mas o sábio, quando é corrigido, ele fica mais sábio. O tolo já é outra história. Está com problema financeiro, estoura meu cartão, está sempre estourando meu cartão. Meu irmão, o seu problema chama cartão. É só você se livrar dele. Não adianta falar: ai, minha sogra, ai, minha sogra. Não, seu problema é o cartão, não a sogra. A sogra é a maior bênção que você tem. Não fosse ela, você não estaria casado com a filha dela, ou com o filho.
Me diga uma coisa, você com certeza gostaria de ser próspero financeiramente e ter sucesso na vida. Eu tenho certeza disso. Gostaria também que Deus abrisse a janela do céu sobre você e derramasse as mais ricas bênçãos sobre você. Sim ou não? Então, presta bem atenção. Dobre a sua atenção. Se eu provasse para você que tem um versículo na Bíblia, só adiantando que não tem, porque tem gente que fica escrevendo, falando besteira na rede social, maltratando a gente sem motivos. Não existe o versículo, é que eu vou fazer aqui, teatralizar para ficar mais didático e você poder entender. Se existisse, eu mostrasse para você na Bíblia, em tal lugar, endereço tal, tem o versículo que se você comer uma banana nanica, não pode ser maçã e nem prata, nanica, todo dia, 6 horas da manhã, Deus te tornaria próspero. Pela experiência que eu tenho de pregar há 27 anos, em 5.004 igrejas com essa hoje, 5.004 pregação, eu diria que se houvesse o versículo orientando que se você comer uma banana às 6 horas da manhã, 5 para 6 você já estava com a banana na mão. 6 horas você não comeria só a banana, comeria com casca e tudo. Se você fosse inteligente, está dizendo aqui que se eu comer uma banana, você é próspero. Só que não tem esse versículo, mas tem um parecido. Malaquias 3, abra. É importante eu falar desse assunto, para você entender a razão porque vim aqui. Eu não vim passear, eu vim te abençoar. Se eu quisesse passear, do lado de casa tem um shopping lá. Mas na verdade a Bíblia era para ter muito mais livros, só tem 66. Leva um ano para ler, se você ler 3 capítulos por dia. Mas, se fosse colocar tudo o que aconteceu, teríamos milhões de livros. E Deus deixou, só nesses 66 livros, regras de fé para termos sucesso na vida. Temos um bom casamento, um bom relacionamento, uma boa saúde. Inclusive, a Bíblia fala de alimentação. Se você tem dificuldade de entender um endocrinologista, uma nutricionista, é só você comer o que a terra dá, o que Deus te dá. Vai no mercado, pega uma lata de sardinha, Deus dá? Não. Aí você não pega. Pega banana, Deus dá. Pega coco, Deus dá. Aí você pega umas coisas enlatadas. Não, Deus não dá. Só come o que Deus dá. O que Deus dá na terra. E você tem uma saúde perfeita. Eu era para perder 30 quilos esse mês, perdi 25 gramas. Então, é difícil perder peso. Eu não entendo por que as pessoas sorriem muito pouco. Eu estava caminhando num espaço aberto lá que tem em Campinas, passei por uma pessoa, falei, bom dia. Ele falou, bom dia, porque eu te conheço de onde? E as pessoas estão assim, no trânsito, estão tudo nervosas. Antes, a pessoa mostrava o dedo do meio ou falava que conhecia a tua mãe. Agora, anda todo mundo armado no trânsito. As pessoas não se relacionam, não beijam, não abraçam. A gente pode conversar com as pessoas, abraçar, beijar, sim. O que a gente não pode é viver essa vida de uma forma tensa, porque o estresse ele mata. Ele não mata diretamente, ele vai desencadear doenças que vai levar a pessoa à morte. Então a gente devia ser mais alegres, pessoas mais contentes com a vida. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, morreu para termos vida e vida em abundância. E a gente, o que está fazendo? Perdendo a paciência. Perde a paciência com o irmão. Irmão, o que você quer? Não, põe o carro um pouquinho mais para cá. Eu ponho o carro onde eu quero. E não, ele está organizando o carro ali para estacionar. Não, fica enchendo as paciências, eu ponho onde eu quero. Não é assim. A gente tem que se dar bem com as pessoas. Porque uma hora você pode estar andando na rua, presta bem atenção. Você pode estar andando na rua, presta bem atenção.
e cair, e todo mundo pular por cima de você, passar reto do lado e não te socorrer. De tão chato que você é. Tem crente que é tão chato, tão odioso, tão amargo, que quando ele vai tomar banho, ele não abre o chuveiro, ele ora para o chuveiro chora. Tem que ser alegre, tem que ter paciência, e paciência não é só esperar, mas é como agimos enquanto esperamos. Você não tem que ter medo de nada. Outro dia ligou uma moça jovem, falou: estou com medo que eu vou começar num novo serviço. A jovem ligou e disse que estava passando por uma luta, porque ela ia começar um serviço novo. Que legal, parabéns, viu? Estou muito nervosa. Eu estou percebendo que você está nervosa. E o que acontece? E se não der certo? Falei: mas se não der certo, você percebe no final do expediente, eles vão te mandar embora. Você tem que primeiro trabalhar o dia. Aí no final do expediente eles falam: está despedida, não serviu. Você nem foi trabalhar, já está pensando que vai sair. E outra, a maioria das pessoas que perde o emprego é culpa da pessoa mesmo que ficou orando, pedindo a Deus para ganhar mais. Aí Deus tira você de lá, porque lá eles não podem pagar o que você quer ganhar. E Deus vai te pôr em outro lugar que você pode ganhar o que você quer, pô. Simples, não é? Sim ou não? E qualquer coisa que Deus esteja mudando em sua vida é para levá-lo para um lugar melhor. Eu creio nisso. Ou Deus está no controle da nossa vida ou não está. Problema todo mundo tem. O seu pastor tem, eu tenho. Mas nós temos que enfrentar os problemas de frente. Não levantar já com tanto medo. Tem gente que sai, derruba o portão. O diabo, tudo culpa o diabo. A nossa referência não pode ser o diabo, tem que ser Jesus Cristo. Mas eu derrubei o portão. É porque é burro. Porque se tivesse aberto o portão, o carro passava. Depois que passa, fecha o portão. A pessoa quer passar com o portão fechado. E você perdeu alguma coisa, abra Deuteronômio 31, Deuteronômio 31. Se você perdeu alguma coisa, Deus vai repor para você. Eu era tão feliz. Tudo bem, irmão. Tudo bem, eu compreendo você. Eu estou desempregado, compreendo você. Tudo bem. O meu relacionamento não vai bem. Eu sei o que é isso, irmão. Vai lá em casa, meu sofá, ele é curvo, assim, de tanto que eu durmo nele. Eu sei o que é isso. Missionário, minha saúde. Eu sei o que é isso. Minha esposa ficou lá no hospital para ser atendida no pronto-socorro 6 horas. Às vezes você está com problema financeiro, mas Deus, Ele vai devolver tudo para você. Eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia que Deus ficou devendo alguma coisa para alguém. Bíblia, Deuteronômio 31, 8. Bíblia, palavra escrita de Deus. Tem que se alicerçar na palavra. Quando você for orar, falar com Deus, fala em cima da palavra. O Senhor está dizendo aqui isso aqui, Estou vendo isso na minha vida, não, mas está escrito aqui, Deus tem compromisso com a palavra. A palavra diz, Deuteronômio 31, 8. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o próprio Senhor nosso Deus, irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não o deixará e nem os abandonará. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Abra Romanos 8. Fazendo favor, viu? Eu estou andando 17 quilômetros por dia. Chega no final da tarde, eu estou muito cansado. Minha médica falou que eu tenho que parar com isso. Eu falei: eu não entendo. Hora tem que falar que tem que fazer, hora não tem que fazer. Então eu não entendo. Ela falou: tem que parar porque o senhor anda 17 quilômetros de carro. Eu tinha que ser andando. Aí não dá. A ciência comprova que se você tem o hábito de sorrir 15 minutos por dia, você perde 2,5 kg por ano de peso. Pode pesquisar no Google. A ciência comprova que se você tiver o hábito de sorrir todo dia, você não faz parte da cadeia de pessoas que têm câncer. Pode pesquisar, joga no Google e vê. A ciência comprova isso. E a pessoa deixa de sorrir. Você sabe que um dia eu me lasquei por causa disso? A minha mulher pôs um bife bonito, tá bonito, olha, esparramava fora do prato. Mas eu fui comer o dito cujo, estava doce.
E ela falou, não vai comer o bife? Então, eu queria evitar de discutir, que ela estava na cozinha, ela trouxe o bife, trouxe com carinho, pôs no prato. Não vai comer o bife? Eu já tinha tirado um pedacinho, não vai comer. E ela falando, com um pau de macarrão na mão, e eu... Não, bem, pode ir lá terminar de fazer o nhoque, que ela estava enrolando o nhoque. Não vai comer o bife aí, por quê? Não, deixa eu ver esse bife aí. Aí ela cortou um pedaço, viu que estava doce. Ela falou, já vou ajeitar isso aí. Aí eu olhei assim na cozinha, que lá o apartamento é pequeno, olhei assim o que ela está fazendo. Ela lavou o bife. E passou sal. Às vezes a gente come cru no casamento, porque a gente tem comportamento. Se eu fosse sábio, eu comeria o bife inteirinho doce. Sim ou não? Ah, imagina, missionário, não é porque não foi você que dormiu na sala aquele dia. Por causa de um bife. Então eu quero dizer para você que a vida, ela vai te apresentar muitos obstáculos. Durante a sua conquista, não vai ser fácil as coisas para você. Mas o que me conforta é que Deus está conosco. Isso me conforta porque não é só no culto. Senão você estaria lascado os outros dias de semana. Você teria que ficar dentro da igreja, morar dentro da igreja. Quando você sai, dependendo de quem você é diante da palavra, os anjos se acompanham. Deus é contigo, dependendo se você é fiel à palavra. Porque você pode entrar na sua casa, o entregador das Casas Bahia entrar para entregar a televisão, entrar a mulher do Yakult para levar o Yakult, mas o Espírito Santo pode não entrar na sua casa, porque não encontra prazer nisso. A coluna central da sua casa tem que ser Cristo. Diga glória a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você vai enfrentar muitas lutas, perseguições, e isso não tem a menor dúvida. Desertos, problemas difíceis, querendo você ou não, faz parte do processo. É justamente Deus permitindo que isso aconteça na sua vida, porque faz parte do processo de crescimento espiritual. Nunca ninguém disse que foi fácil. Veja, quando você assistiu aquele filme Titanic, raciocina. O Titanic, ele não afundou por causa da água que estava em volta, e sim por causa da água que estava dentro. A água que estava em volta fazia o Titanic boiar. O que afundou ele foi a água que estava dentro. É o que está dentro que nos prejudica. E talvez você ora, fala, eu sirvo um Deus que acalma a tempestade. Eu sei disso, irmão. Eu também sirvo o mesmo Deus. Então eu oro para Ele acalmar a minha tempestade, Ele não acalma justamente porque Ele não quer acalmar a sua tempestade externa, e sim a interna. Basta ver a vida de Daniel, que orava uma vez por dia em direção a Jerusalém. Se você abrir a janela, conseguir ver o sol. Não, toda vez que eu abro, eu não vejo o sol. Tem que ser a janela do quintal. Então vai lá no quintal, abre a janela, você vê o sol, está na direção de Jerusalém. E ele fazia isso todo dia. Mesmo assim, prenderam ele, porque queriam matá-lo, mas jogar ele na cova dos leões era um plano das pessoas que tinham inveja dele, e jogaram. Mas Deus não poderia matar o soldado ou o guarda, seja lá quem for, prendê-lo, não podia matar na hora. E Daniel falou, e o cara caiu no chão, morreu, e ele ouvia a voz de Deus, sai correndo, vai embora, vai para outra cidade e tal. Deus não fez isso, ele foi preso. Quando foi jogar na cova, Deus não poderia matar os leões? Deus pode todas as coisas, sim ou não? Poderia fazer isso. Também não fez, porque Deus não livrou Daniel da cova, e sim na cova. Então o problema que você está passando, Deus vai dar livramento para você. Porque Deus é Deus 24 horas por dia. Para você que abriu Romanos 8, segura aí que eu vou ler já já. Olha só. Talvez você venha sofrendo uma perseguição e cometer uma grande injustiça com você. Eu sei que é isso, porque eu sofri isso. E talvez você não entende a história entre Moisés e Faraó.
Quando Deus pedia para Moisés, olha, vai lá falar com o faraó. Não, sim, senhor, eu estou indo lá, eu vou falar lá com o faraó. É só avisar uma coisa para você. Pois não, Deus, eu vou endurecer o coração dele, tá? Para ele dizer para você não. Não, espera um pouquinho aí. Se sou eu. Não, então por que o senhor vai mandar eu lá, se ele vai falar não? Então é só não ir lá. Não, eu quero que você vá lá. Mas eu vou endurecer o coração dele e ele vai falar não para você. Isso aconteceu várias vezes. Mas numa das vezes, Faraó disse para Moisés, olha, ora por mim, viu? Ora por mim. Nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem e nos maltratam. Por quê? Porque talvez, para que você seja uma pessoa melhor, aleluia, Deus tenha endurecido o coração dos seus parentes, das pessoas que você convive dentro de casa, lá no serviço. É impressionante, mas tem uma pessoa que me persegue. É a obra de Deus, irmão. É Ele que está endurecendo o coração dessa pessoa. Glorifique a Deus. Eu sei que é difícil, às vezes dá vontade de pegar um porrete e dar no meio da ideia da pessoa. É difícil. Mas eu queria fazer algo que Deus tocou no meu coração para falar especificamente nessa igreja. Pense numa escada, aquela escada ali, ela é curta, deve ter 4, 5 degraus, ou 2, 3 só. Mas pensa numa escada de 20 degraus. 20. Fala 20. Então, essa escada, ela é uma escada de mármore. Mármore. Você está descalço para subir a escada. Consegue subir? Consegue. Devagarzinho, consegue. Olha só. Aqui tem 1, 2, 3 degraus, sim ou não? Se tivesse 20, raciocina comigo, os degraus seria do quê? Qual material? Mármore. Lá do degrau, lá de cima, a pessoa jogaria uma lata de óleo. Deitava uma lata de óleo, daqueles de 20 litros. Umas 2, 3. Descendo óleo. Você conseguiria subir? Com toda a habilidade que você tem? É a mesma coisa que subir em pau de sebo. É complicado, sim ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei porque Deus me trouxe aqui, eu só sei que eu vim porque Ele falou para vir, e está falado, eu vim, daqui a pouco eu vou embora. Tá? O negócio é o seguinte, presta bem atenção você que está aqui no recado de Deus para a sua vida. Essa escada está descendo óleo para todo lugar. E você não vai conseguir subir. Porém, você fica observando que tem anjo subindo, anjo descendo. Até o Senhor Jesus passa do seu lado. E aí, tudo bem? Passa, todo mundo passa, mas você não consegue sair do lugar. De tão oleoso que está. Para você subir essa escada, você tem que remover o óleo, sim ou não? Aleluia. E dá trabalho. Tem que talvez puxar com rodo, passar solvente, dá um trabalho tremendo. Removeria o que essa escada? Vocês me ajudam que tem experiência quando tem essa coisa oleosa na escada, porque senão não vai conseguir subir, vai cair, são 20 degraus. Tira o óleo para deixar tudo sequinho, depois seca com o pano. Tira com o que isso aí? Tira o que? É solvente? O que é que tira? O que é que tira? Detergente. Tem também, não, acho que só detergente não tira, tem que puxar a camada grossa com o rodo, depois tem que usar algum solvente, não é não? É? O que seria? Como chama? Desengordurante. Ah, legal. Tem umas pastas que passa, legal. É o que nós precisamos fazer para subir o degrau da nossa vida. Senão você vai ficar no primeiro para o resto da vida. E lá em cima tem mistura melhor, casa melhor, viagem, roupa melhor, conforto melhor. Mas lá em cima você precisa remover esse óleo. E esse óleo chama perdão. Se você não remover do seu coração o perdão, se você não for até a pessoa, mas meu pai morreu, eu conheço a história, irmão, não queira tirar, sabe? Lavar a mão e falar que está tudo certo. Diante de Deus, você ora, Senhor, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz e aborrecimento que eu trouxe pelo meu pai. Você sim pode orar sobre essa questão. Mas se você está convivendo com a pessoa e está num lugar, numa reunião de pessoas inteligentes que falou, é só usar solvente aí que a gente consegue subir essa escada aí.
Passa aí um outro produto, talvez a Ajax, vão passar, não sei o que, está todo mundo discutindo aqui que vai dar certo para subir. E eu estou te afirmando que se você liberar perdão, você vai subir. Você pega, deixa assim mesmo. Vai ficar no primeiro degrau. Vai ter um emprego? Vai. Vai ter um salário? Vai. Mas vai contemplar pela rede social e pela televisão pessoas que ganham bastante. Por quê? É pessoas de bem com a vida. Não quer confusão com a mãe, não quer confusão com o pai, não quer confusão com a sogra. E muitas vezes nem evangélico é. Pessoas de bem com a vida. Trata bem todo mundo. Não é porque é diácono, não é porque está tomando conta do carro, não é porque é pastor. Não, tratar bem todo mundo. Porque no farol, se você para, recusa para dar uma esmola, você corre o risco de estar dizendo não para um anjo. Deus pode pôr lá para ver qual é a tua. Aí você fala, não, vou dar dinheiro não, esse cara vai comprar droga. Você nem conhece, está falando que o anjo vai comprar droga? Você não conhece. É uma situação de uma oportunidade para você sair do primeiro degrau e subir, mesmo se estiver oleoso, cheio de óleo, e você, sabe, lutando, aí você libera perdão, fica tudo sequinho para você subir. A vitória está lá no topo, mas se você persistir e ficar embaixo, você vai ficar muito tempo. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, fazendo favor, viu? Romanos 8, de 38 a 39. Fala do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Igreja, as dificuldades nos ajudam a crescer espiritualmente. Por quê? Não crescemos espiritualmente quando tudo na nossa vida está como queremos que esteja. E talvez essa luta que você está passando, Deus tem algo grande para você. Você não pode pular etapas, você não pode pegar do primeiro degrau. Olha esse degrau como está cheio de óleo, como que eu vou conseguir? Aí eu vou lançar uma corda lá em cima, eu vou puxar e vou pular lá para o degrau de cima. Você não pode pular a etapa, porque você pode quebrar o pescoço. O grande segredo para você ter tudo livre, para você caminhar com os seus projetos, é liberar perdão, irmão. Esse negócio de, eu tirei aquela menina do Facebook, não tem mais ela, eu não excluí ela do Instagram. Tal. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. É gente provando que nunca teve uma experiência com Deus. Pois as pessoas que têm que reconhecer que elas estavam erradas e você continua na mesma fé, no mesmo amor. Você não tem que agir como todo mundo age. Eu vou excluir a pessoa. E ainda bate no peito. Por isso que precisa entender. Eu tenho 10 mil amigos. Não, na verdade, você não tem, não. Na hora do vamos ver, você vai ver que só tem um, que é Jesus Cristo. Então, aos poucos que existe para massagear o seu ego, procura fazer política de boa vizinhança. Sabe? Oi, bom dia. Usa a rede social para pôr versículos bíblicos. Você tem que ser luz dentro da rede social. Quando você vai no quintal da sua casa, de preferência, você pega, acende a luz do quintal, vem aquele monte de mosquitinho, de bichinho, parece coisa do inferno, aqueles mosquitos. Aí você apaga, eles vão embora. Que raio de bichinho é esse? Aí se acende, eles combinam, ficam na esquina esperando se acender. E por que eles vêm quando se acende? Porque a luz incomoda eles. Quando você acende, incomoda. Então eles atacam a lâmpada. Olha, que imbecil, né? Aí você deixa a sua luz brilhar. Mantenha seu foco em Deus. Não fique preocupado com as pessoas que te humilham, te desprezam, falam mal de você, ri dos seus sonhos. Elas verão as promessas de Deus cumprir em sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca.
Você tem que ser luz nesse mundo. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Está entendendo aí, irmão? Você tem que ser luz. Muito bem. Abra Hebreus 13. Você não pode ter uma vida sempre assim, sorrindo. É você que define isso aí. Como vai fazer? Não é bem melhor você terminar sorrindo? Eu fui no acampamento, o jovem falou: o senhor ora por mim? Não, tudo bem, ninguém vai negar a oração. Vamos orar então. Eu queria explicar para o senhor. Não precisa, vamos orar, pelo amor de Deus, não explica que demora muito. Vamos lá orar. Não, eu queria explicar que o diabo pegou minha mina. Eu falei, carambola, então, eu achei que era mina, que negócio, você pisa, explode o negócio, a pisar na mina. Aí ele explicou que era namorada. Falei, tudo bem. Então quer dizer que se eu achar a sua mina aí na rua, ela está junto com o capeta. Sim, o senhor ora por mim? Tá bom, vamos orar então. Eu estou sofrendo muito. Não, tudo bem, já entendi, pelo amor de Deus, já entendi, vamos orar. Eu tenho aqui, o que é? Tirou e mexe no bolso. Eu tenho a foto, ó. Se o senhor puder, aqui, orar por ela. A hora que eu orei, falei, filho do céu. Filho do céu. Deus fez um grande favor para você. Você fica sossegado. Foi o maior presente de Deus. Deus deixar o diabo embora com a sua mina. Ô coisa feia. Às vezes a gente, sabe, fica assim, o que Deus está fazendo? Ele está melhorando a tua vida, irmão. Está melhorando a tua vida. Mas eu virei aqui, o carro parou, saindo fumaça. Mas aproveita, taca fogo no carro. Pega, joga gasolina nos bancos, taca fogo. É Deus dizendo para você comprar um carro zero, que você gasta de mecânica com um carro usado, é a mesma parcela para comprar um carro zero. Não, eu tenho medo. Medo de quê? É Deus que vai pagar, não é você. Ele vai te dar emprego, condição, e você vai ter condição para isso. Amém ou não? O meu sonho é viajar para os Estados Unidos. Já fui longe? Sim, o máximo que eu fui até Vinhedo. Mas veja, eu chego lá, já não estou em Campinas, Vinhedo, aí vai indo até chegar nos Estados Unidos. Eu vou ler então Hebreus 13, 8, para conforto do seu coração e do meu também. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Senhor Jesus, eu estou passando aí uns probleminha aí. O senhor tem um tempinho para me ouvir? Mas pode falar. Eu já sei o que você vai falar mesmo, mas pode falar. O que é? Estou aí com umas aflições aí. Se você lesse mais Bíblia, iria entender que você pode fazer mais do que eu fiz. Esse negócio de andar em cima d'água, isso aí foi só isso aí é café pequeno, entendeu ou não? Você pode fazer isso. E eu disse na Bíblia que no mundo você teria aflição. Então, isso que eu não entendo. Porque eu aceitei o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. E aí o Senhor vem com essa conversa que no mundo eu vou ter aflição. Pensa bem, eu nem terminei de aceitar o Senhor está dizendo que eu já vou me lascar. Então, é que você, quando não entende, tem que ler várias vezes. No mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Aí que pega, hein? Aí é que pega. Estou desempregado, com problema em casa, né? Perdi a mina, e aí vai. E eu tenho que ter bom ânimo. Por que eu tenho bom ânimo? Tenho que ter bom ânimo? Você pode me explicar? Porque é o seguinte, eu venci o mundo. E você vai vencer, não é no nome dessa igreja, do seu pastor ou do Ripari que vos fala. Você vai vencer no meu nome. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. No meu nome você vai vencer. É que você está esquecendo quem eu sou. Quando você me aceitou como único e suficiente Salvador da tua vida, lá na cruz do Calvário, quando eu morri por você para ter vida e vida e abundância, o pacote veio completo. Do que o Senhor está falando? Fruto do Espírito está em você. O Senhor está dizendo que eu sou feliz? Sim, a felicidade está em você. Não significa que você não usa, que você não tem. Você é até longânimo. Está tudo em você. É questão.
A vida é boa para ser vivida. Porque você é como se fosse um xerife. Se não fosse, metiam bala em você se você andasse num lugar sem a estrela. Mas você tem a estrela. Você é selado. Você anda com o peito aberto. Deus é contigo 24 horas por dia. Fique de pé. Esse Deus é bom. Muito bom. Então, quando eu falei isso para você, o grande segredo de você ser próspero é você ser dizimista. Porque quando Jesus chegou na figueira, eu não sei porque, eu não entendo até hoje o que ele foi fazer na figueira. Que não era a época de dar figo. O senhor não pode pular essa parte, vamos pegar uma laranja, uma espiga de milho. O senhor gosta de manga? Manga, lá embaixo tem manga. Pastel, está tendo feira, tem pastel. O senhor não quer pastel? Não, eu quero figo. Mas como assim o senhor quer o figo? Eu quero figo. E ele encontrou folhas. Esse é o problema. Quando a pessoa não dizima, ela não dá fruta, ela só dá folhas. Não estou dizendo que Jesus, quando amaldiçoou a figueira, vai te amaldiçoar porque você não dizima. Apenas entenda, quem dá fruto, come melhor, tem um salário melhor, viaja sempre, pelo menos uma vez por ano. E às vezes a pessoa não dá fruto porque ela não quer saber de dizimar. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E onde tem Bíblia tem o sangue de Jesus. Fecha os olhos. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse povo maravilhoso. Que gostoso, hein, Pai? O Senhor nos permitiu estar sorrindo. Como é bom, hein, Pai? Como é bom, Pai. Não é bom pelo fato de termos dente. É bom porque estamos vivos, Pai. Passamos uma epidemia, morreu muita gente. Estamos aqui, Pai. Estamos vivos. Graças ao Senhor estamos vivos. Nos dê vida e vida em abundância, Pai. Tira a tristeza do nosso coração, meu Pai. Oh, Pai, eu peço com todo carinho que o Senhor atenda a necessidade dessa pessoa que está aqui agora pensando na luta que ela está passando, e pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida dela, para que ela seja liberta e curada, livre de tudo isso que ela está passando. Obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado por esses irmãos que vieram, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. E todo povo que crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar?